tudo bem? Você ligado aí no Talk Show da Just TV, começando mais uma terça-feira. E hoje, antes de apresentar a minha convidada, eu tenho 2 recadinhos para passar para vocês, tá? Primeiro, dia 23 de setembro, agora, sexta-feira, tem um Pocket Show da Marisa Serrano, com banda. A Marisa esteve aqui no dia 30 de agosto, uma voz linda, maravilhosa. É um Pocket Show da Marisa Serrano com banda na Livraria Saraiva do Center Norte, aqui em São Paulo. Para quem não conhece, não sei onde fica o Center Norte. Não lembro o endereço agora, desculpa, gente. Mas começa às 18h30, tá? E dia 24 de setembro, no sábado, tem a plenária estadual de professores de filosofia e filósofos, promovida pela Aprofesp, que nós tivemos aqui no dia 6 de setembro o professor Chico Greter, que é um dos diretores da Aprofesp. Vai ser às 10 horas na rua Dr. José de Queiroz Aranha, 342, Vila Mariana, aqui em São Paulo, e vão discutir uma série de assuntos de interesse dos professores de filosofia e filósofos, como ampliação do número de aulas de filosofia no 2º e 3º ano do ensino médio, a implantação da filosofia no ensino fundamental, a participação da Aprofesp no caderno do professor da revista Filosofia, da editora Scala, enfim, de interesse público, tá? Mais informações no site aprofesp, com 2 Fs.blogspot.com. Recados dados. Estou aqui hoje com uma escritora, gente, vocês vão adorar ela. É a Marta Argel. Tudo bem, Marta? Boa noite, tudo bem? A Marta, gente, 30 minutos hoje vai ser pouco. O povo já vou começar a brigar aqui por causa de tempo. É o seguinte, ela é bióloga, formada pela USP, mestre e doutora em ecologia pela Unicamp. Ela é consultora da como é que é isso? Wildlife Conservation Society? Wildlife Conservation Society, isso. Isso, e coordenadora do projeto Aves do Brasil, que deu origem a este manual, que eu não sei se vocês vão... Será que o povo vai conseguir? Ih, já vi. Ah, deu certo! São umas araras azuis. Gente, esse projeto existe há 10 anos. 10 anos, exatamente. 10 anos. E conta pra gente o que vem a ser este projeto Aves do Brasil, este manual Aves do Brasil. Bom, o livro, o projeto Aves do Brasil, ele começou a partir desse livro, né, o Guia de Campo das Aves do Brasil. Basicamente, 10 anos atrás, o primeiro autor do livro, que é o John Gwynne, ele se propôs a fazer um guia, um manual para todas as aves do Brasil. E para os ornitólogos, que são os amantes de aves. Para os ornitólogos, para os observadores de aves, para crianças que se interessassem, donas de casa, aposentados, enfim, para todo mundo. E só que o Brasil é nada mais do que um dos países com maior número de espécies de aves. 1.832 espécies catalogadas. 1.832. É coisa pra caramba. É ave pra caramba. Agora, você imagina colocar 1.800 e tralalá de espécies no mesmo livro? Impossível. Impossível. E aí aqui ia vocês ficar pegaram, uma bíblia pra gente levar, né? Na verdade, aqui vocês pegaram Pantanal e Cerrado só. Sim, exatamente. Então, o projeto ele foi estruturado para ter vários volumes, cada um deles abordando uma determinada região do Brasil. Um ecossistema, o que a gente chama de bioma, né? Então, nesse primeiro livro, a gente pegou 2 biomas maravilhosos, né? O Pantanal, que é um símbolo da conservação, é um símbolo da exuberância da natureza no Brasil. Inclusive, a ave símbolo é do Pantanal, né? A ave símbolo do Pantanal é o tuiuiu. Não, é a ave símbolo do Brasil, não é? Do Brasil é o sabiá-laranjeira. Algumas pessoas dizem que é o sabiá-laranjeira, outras pessoas consideram como sendo a ararajuba. A ararajuba também. Enfim, aí a opção foi por fazer, como primeiro volume da série, um livro que pegasse o ambiente, o bioma mais exuberante, mais conhecido, juntamente com outro que é muito ameaçado, que é o Cerrado. Que é o Cerrado. E esse livro o projeto começou faz 10 anos.
Conseguimos lançar o primeiro volume agora esse ano. A gente promete que os próximos não vai demorar não vão demorar 10 anos. É todo um trabalho de pesquisa, levantamento, apesar de que todas já estavam catalogadas, as aves. Sim, nós somos 4 autores, eu sou a 4ª autora. A única brasileira. A única brasileira, Os outros são o John Gwynne, o Robert Ridgely e o Guy Tudor. São 3 sumidades, assim, são super famosos. Um deles na área. é o ilustrador. Isso, o Guy Tudor, que é o diretor de arte, é o ilustrador, é um dos melhores ilustradores de aves do mundo. Maravilhosas. E juntando a experiência de nós 4, que a minha é a menorzinha das 4, né? Então, já se tinha Você muito... é bióloga há quantos anos? Alguns. Alguns muitos. Gente, ela tem um bom tempo aí como bióloga, mas ela é novinha. Mas, enfim, a informação a gente tinha. O problema é colocar toda essa informação de uma forma organizada. Aqui. E uma forma, assim, que mesmo quem não entende nada de passarinho, pegue o livro... E entenda. Não só entenda, como fique fascinado pelo assunto, né? Uhum. Então, realmente, foi um trabalho, assim, de muitos anos para estruturar o livro, para a gente chegar numa linguagem ele é todo amena. Um projeto, ele não é só o livro, né? Exatamente, ele tem todo um projeto. Inclusive, foi lançado o livro simultaneamente em inglês também? Isso. Foi lançado em Nova York, exatamente. Né? O livro ele foi escrito em inglês. A gente trabalhou o texto principalmente em inglês e, ao mesmo tempo, eu já ia fazendo a versão para o português. Então, depois, o texto final em português é todo meu. E a gente tem um orgulho, assim, de que o livro foi impresso na China. Então, ele veio de barco da China. Ele aportou primeiro em Santos e depois ele foi para os Estados Unidos. Ou seja, a edição brasileira estava disponível antes da edição americana. Porque muitas vezes não acontece, né? É difícil não, você em geral, inclusive em lançamento simultâneo, assim, né? Em geral, esse tipo de livro, e isso é um diferencial desse livro, esses livros eles são feitos... por pessoas do hemisfério norte ou dos Estados Unidos ou da Europa, sai em inglês primeiro e até porque eles demora têm toda uma muito tradição tempo. Com relação à observação de pássaros, tudo. No Brasil começou assim a se fortalecer de 5, 6 anos para cá. Mas uma coisa que é muito importante é que a gente está preocupado não com o observador de aves, a gente está preocupado com o não observador de aves. Porque a observação, e com a preservação do ambiente. Né? Para nós, a observação de aves ela é uma forma de fazer com que as pessoas vejam com outros olhos o ambiente. Elas comecem a perceber a exuberância da natureza à nossa volta. Que isso seja um instrumento para a conservação. E isso vai incentivar o turismo ecológico. Que já existe na região, sim, né? Exatamente. Mas talvez com mais consciência agora, né? Alguém pega o livrinho, vai lá... Então, uma coisa que também foi pensado... Elas são lindas, essas araras. Você viu que elas são sorridentes, né? São. Por isso que elas são simpáticas. Esse livro ele também foi pensado como um instrumento para fortalecer o turismo de observação de aves. Essa foto é maravilhosa. Essa foto é linda. Olha que coisa linda. Pode falar, Marta. Ele foi pensado também como um instrumento para desenvolver o turismo de observação de aves, que lindo, tem um potencial muito grande no Brasil. É uma vocação do Brasil, um turismo não predatório. Pantanal é enorme, Cerrado é enorme. Sim. E nós estamos usando o Pantanal como meio que um cartão de visitas para mostrar que, sim, no Brasil se pode ter um turismo de observação de aves, e não apenas com estrangeiros, com os próprios brasileiros. E esse turismo, ele não precisa estar de forma alguma restrito ao Pantanal. Uhum. A região aqui onde nós moramos, a região da Mata Atlântica, tem lugares maravilhosos. Inclusive tem vampiro na Mata Atlântica, porque nós vamos falar daqui a pouquinho. Esse a gente fala daqui a pouquinho. A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, enfim, então é um projeto grande. O livro, a gente imagina assim como se fosse, o projeto é como se fosse uma cebola, né? Tem várias camadas ao redor de um núcleo que é o livro, esse manual para identificação de aves. E vão vir outros manuais aí, como sim, você está falando. falando. Nós já estamos trabalhando no segundo, que é justamente o da Mata Atlântica. Da Mata Atlântica. Sem vampiros. Sem vampiros? Sem vampiros. De onde vem essa paixão por aves, Marta?
Desde criança, contava meu pai que com 2 meses de idade eu fiz a minha primeira observação, que foi um bando de canarinhos que passou voando e eu acompanhei com os olhos. Isso mas encanta qualquer um também, né? Eu sempre gostei de bicho. A minha família, tanto a família do meu pai quanto da minha mãe, eles eram do interior, então eu sempre tive essa convivência. Então, quando era criança, sim, esse contato com a natureza. No começo eu gostei de besouros, depois eu gostei de, sei lá, de borboletas, algas, passei pelas conchas, até que chegou uma hora que eu falei, aves, eu adoro aves, mas isso eu ainda era criança, era adolescente. E eu comecei com a observação de aves quando eu tinha 14, 15 anos de idade. Olha, que gostoso. E é uma paixão assim que vem desde aquela época. Aliás, desde aquela época eu gosto de escrever também. Então, são 2 coisas que correram paralelas na minha vida. Mas eu me dediquei à minha carreira como bióloga. Então, estudei biologia, fiz mestrado, fiz doutorado com as aves. Então, eu sou ornitóloga, que é especialista em aves. E depois disso tudo, você começou a lançar seus contos. Chegou uma hora, eu confesso, eu estava tão cansada do meu doutorado que, de repente, eu comecei a escrever histórias de terror. Começou a escrever histórias de terror. Você começou a participar de antologias, né? Isso os meus primeiros livros de literatura apareceram justamente quando eu estava terminando o doutorado. Isso foi finalzinho da década de 90, quando não tinha ainda muito desenvolvida a literatura fantástica aqui no Brasil. Então, não existia pouca coisa, né? Não existia um mercado, existiam pouquíssimos livros. Na época, acho que eu não tinha lido nada brasileiro de terror ou enfim, de fantasia. E os meus primeiros livros foram edições sob demanda, que eu paguei para publicar, mas era assim, eu publiquei para mostrar para os meus amigos, né? Olha, escrevi um livro. Olha aqui, fui eu que escrevi, mas eu que fiz. É legal, é seu filho, né? É legal isso. Não, e foi uma coisa interessante, porque aqueles poucos amigos que leram falaram, não, você escreve bem. E aí foi uma coisa interessante, porque eu comecei a escrever cada vez mais e foi... Cada vez melhor. Eu acho que sim, a gente vai mudando, vai aprendendo, vai tomando na cabeça, vai aprendendo com os erros, né? Mas uma coisa que foi muito interessante foi a troca que houve entre a minha carreira científica e a minha carreira literária. Porque eu comecei a usar truques de como você faz uma redação científica para montar os meus textos literários. Então, os textos eles são montados como um quebra-cabeça. E isso faz com que as tramas sejam mais refinadas, dá uma outra dimensão. Não é só sair escrevendo e pronto. Não. Essa talvez seja assim, as anotações, as primeiras anotações. Mas depois, assim, eu uso meio que um método científico, né? Eu analiso um determinado ponto da trama. Quais são as minhas possibilidades? Como se fossem hipóteses científicas. E aí eu vejo qual vai ser a melhor, qual me dá o melhor resultado naquela situação, naquele resultado que eu quero, ao qual eu quero chegar. Ou seja, é bem metódico mesmo. Sim, e isso é da formação científica. A maioria dos escritores, na verdade, são assim, né? Acho que se eles não tiverem, se não tiverem um método, se não tiverem uma organização... Não sei, será que conseguem eu acho que tem papel? várias formas de você escrever, né? Então, tem escritores que fazem um fluxo de consciência, o que aparece vai indo para o papel. Vai, depois é só juntar tudo. Então, eu não sei se tem uma formulazinha única. Ainda bem que a vida não tem uma fórmula única, e viva a diversidade, né? Ainda bem, né? Agora, por outro lado, enquanto essa minha formação científica ela me ajudou no lado literário, a experiência de lidar com um público geral, né, um público amplo, me ajudou muito também na redação científica, porque eu comecei a perceber em que pontos o cientista ele tende a ser hermético, tende a usar o jargão que usam termos científicos que as pessoas não vão entender exatamente. E aí, neste caso, você transpôs para o Aves do Brasil de uma forma simples que todo mundo vai entender. Sim, O Aves do Brasil não é o meu primeiro livro de divulgação científica. Você já teve artigos, outros livros que você publicou também. E uma coisa que é interessante é que assim, os comentários que os meus próprios colegas faziam, nossa, como é legal de ler o seu texto. Que não é muito comum um cientista dizer para outro
esse tipo de coisa. Então eu comecei a perceber esse diálogo que existe entre a escrita literária e a acadêmica. E a acadêmica, o treinamento acadêmico. O mundo acadêmico ele acaba sendo meio fechado, né? Por isso que você falou, é meio difícil ter essa troca. Ele é um mundo fechado. Eles acabam... às vezes eu tenho a impressão de que muitos dos acadêmicos acham que eles têm que reter informação só para eles. Então, às vezes, eles escrevem de uma forma que você pega... Eu sou administradora formada, e muitas vezes peguei alguns textos de administradora e falei, gente, ele enrolou, e em uma frase ele podia ter dito tudo isso que todo mundo ia entender. Mas né? isso é muito comum, não é restrito à ciência, quer dizer, não é restrito à biologia, mas você percebe muito isso, que as pessoas têm uma tendência a se refugiarem no jargão da sua própria formação, da sua formação acadêmica. Às vezes não consegue colocar aquilo de uma forma coloquial, de uma forma mais fácil para um leigo estar entendendo, né? E você teve vários livros publicados. Você começou em 2000, Contos Improváveis, coletânea de contos fantásticos. E aí partiu para o lado de conto fantástico mesmo, para literatura fantástica e vampiresca. O que... Vampírica. Porque aí depois veio o Vampiro de Cada Um. E aí você lançou Vampiro Antes do Drácula, na verdade é uma organização, e um que é seu famoso, que é o Vampiro da Mata Atlântica, que muita gente conhece, já ouviu falar nisso. Vampiro na Mata Atlântica. Pois é. Não surgiu essa ideia. Olha, primeiro, assim, deixa eu falar primeiro, o meu primeiro conto de vampiro foi, assim, o primeiro conto que eu sentei assim, numa sentada só, peguei, comecei e terminei o conto. E foi o seguinte, eu acordei... Foi de vampiro? Foi de vampiro. Foi uma história bem engraçada. Eu acordei de madrugada com aquela ânsia que todo mundo que faz uma pós-graduação, que faz um mestrado, doutorado, sente, preciso trabalhar na tese. Eu acordei assim, com aquela obsessão, preciso trabalhar na tese. Sentei na frente do computador com todo o meu material no colo e, de repente, me veio uma frase. Assim, sangue, muito sangue. Eu peguei todo o material, joguei no chão e comecei a escrever uma história de vampiro, que era uma história de um pós-graduando que acorda no meio da noite, desesperado para trabalhar na tese, e ele é atacado por um vampiro. Foi justamente o meu primeiro conto, assim, o que eu considero... Vampiro me ataque, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar na tese. Alguma coisa assim, me livre dessa tese. Existem coisas piores do que a morte, e trabalhar na tese é uma delas. Ai, que horror! Gente, que horror! Então você vê assim que a minha literatura vampírica, ela teve sempre muito entranhada, muito assim mesclada com a minha formação biológica, né? Claro, você vampiro, morcego, biologia. Vampiro voa, passarinho também voa. Aí tá tudo ali no... gente, não dá pra colocar no mesmo caldeirão. Essas coisas assim, elas foram meio paralelas, né? Eu nunca consegui juntar os vampiros com a biologia, até que um dia eu falei, não, eu vou fazer isso. E aí saiu o famoso Vampiro da Mata Atlântica. E, assim, o que acontece no Vampiro da Mata Atlântica? É um vampiro que está na Mata Atlântica. É exatamente isso. Na época, para quem não conhece, nunca ouviu falar, né? Na época eu estava trabalhando justamente nesse livro que você mencionou, junto com meu marido, né, com Humberto Moura Neto, a gente estava trabalhando no Vampiro Antes de Drácula. E nós estávamos estudando as lendas que deram origem ao vampiro, como surgiram as mitologias de vampiro. E eu comecei a pensar... Encontrou algum vampiro Tom Cruise por aí? Não. Não, mas tem vampiros bem sedutores. Eles não precisam brilhar à luz do sol para serem sedutores. Apesar de que a gente já teve uma transformação nos vampiros aí com a saga Crepúsculo, Lua Nova, essas coisas. Eles não têm mais medo da luz do sol, né? Na verdade, durante uma parte do tempo, eles não tiveram, não. O vampiro começou a ter medo do sol com o Nosferatu, de 1921. Antes disso, ele saía no sol tranquilamente. O Drácula, se você for ler o livro, teve uma pesquisadora que fez uma relação. Tem 9 cenas do livro em que o Drácula sai à luz do sol. Era Conde Drácula, né? O Conde Drácula.
Mas voltando no Vampiro da Mata Atlântica. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei essas lendas que a gente estava estudando e eu fiquei imaginando como seria adaptar isso para uma realidade brasileira. Os vampiros, eles nasceram como um monstro de aldeia. Eles não tinham nada de nobre, né? Aquela parte nobre, o Conde Drácula, outros condes. Enfim, isso apareceu na literatura. As lendas originais... As lendas mesmo não referem. Era um monstro de aldeia. Então, eram aldeias isoladas e o vampiro surgiu como uma explicação para mortes que aconteciam, mortes sequenciais, e que provavelmente eram devidas ao contágio por doenças contagiosas, por epidemias, peste ou hidrofobia. Uhum. E aí não tinha como explicar, vamos explicar que existe um monstro na mata. E que... uma pessoa morre, depois morre outra, e olha, são sempre as pessoas próximas. Qual foi a explicação? Aquela primeira pessoa que morreu... ela tinha dois furinhos ali perto do jugular, e aí a outra também tinha. E aí, ela vai perdendo a energia e tal. Não, isso é porque aquele primeiro está voltando, ele está voltando da cova para sugar energia. Mas ninguém vê. Não, claro que ninguém vê, porque ele sai de noite. Pois é. Né? O que é a imaginação. E aí eu fiquei pensando, e se acontecesse uma coisa parecida no Brasil? E aí eu adaptei o surgimento de um ser tomador de sangue para as lendas, para um ambiente rural, para uma região assim tipicamente brasileira. E aí acabei escolhendo a Mata Atlântica porque eu achei que tinha alguma coisa a ver com, por exemplo, as florestas do leste europeu, a Transilvânia, essas coisas, né? Que legal. E aí, basicamente, é a história de 2 biólogos que vão fazer um trabalho na Mata Atlântica, Mata Atlântica do estado de São Paulo, uma serra, né? Então tem muitas descidas, muitas subidas, tal. E eles, morros até dizer muito morro e muita chuva. Eles descem por uma ribanceira e acabam ficando presos lá porque está chovendo demais, não conseguem subir. Ficam presos no lugar. Aí estão adorando porque a mata é maravilhosa, começam a encontrar animais ameaçados de extinção, até que eles descobrem que eles estão presos lá junto com o Vampiro da Mata Atlântica. Gente, o resto vocês comprem o livro e vão ler, viu? Por favor, comprem o livro. Não vale o resto. E aí depois veio Relações de Sangue, que foi um romance, e agora Amores Perigosos. Você acabou de lançar. Essa é a continuação do Relações de Sangue, é isso? É a continuação, mas eu digo assim que é um livro com os mesmos personagens. Porque dá para ler independentemente. Que bom. São livros independentes. O Amores Perigosos, ela acabou de lançar na Bienal do Rio. Fresquíssimo. Esse livro tem agora, 15 dias que isso que eu falo, ele saiu da gráfica. Do mês? Foi. Você participou lá da Bienal no Rio de Janeiro. Isso, a Bienal foi do dia 1º ao dia 11. Bonito, né? Bonita a capa. Pois Amores perigosos. O amor perigoso, né? O amor de um vampiro sempre é perigoso. Pois é, né? A tentação da maçã, né? E vai sempre por essa linha dos vampiros. Eu gosto dos vampiros. Então, já produzi vários livros. Literatura fantástica, na verdade, né? Não vamos falar que é só vampiro. Mas eu já produzi. Eu comecei escrevendo também muitas histórias de ficção científica, várias histórias de fantasia também. Eu tenho um livro de bruxas também, que é o livro dos contos enfeitiçados. Ai, que delícia! Mas, enfim, assim, o que eu gosto é, como você falou, literatura fantástica. Tudo que envolva um elemento mágico, um elemento assim fora do comum. Essa é a minha praia. Teu autor preferido de literatura fantástica? Olha, eu não sei se eu tenho um autor preferido. Assim, tem livros que eu gosto. E não necessariamente de literatura fantástica. Eu gosto muito do Saramago. Tem um livro fantástico dele, A Jangada de Pedra. Não li esse ainda. É um livro que ele tem um elemento fantástico muito, muito desenvolvido. Eu fiquei completamente apaixonada, não só pelo conteúdo, mas pela forma também. Eu sou apaixonada pelo Saramago. Todos os livros dele, que eu não li todos, confesso, mas eu gostei muito. Mas a figura, a pessoa, a história dele é muito legal, né, do Saramago. Então, assim, você citaria como um autor preferido o Saramago? Eu gostei de alguns livros dele. Tem um livro que eu gosto muito. Eu gosto de livros, não exatamente de autores. Tem um chamado Galápagos, de um autor americano chamado Kurt Vonnegut.
Já ouvi falar no É uma livro. história fantástica, é maluquíssima. Ele já começa assim, olha, a humanidade desapareceu, só sobrei eu que sou um fantasma de 1 milhão de anos. Então ele começa a contar uma história em que você sabe de antemão que todos os personagens vão morrer. Que não vão existir ali no final. Só ele. Exatamente. E para facilitar, assim, para você não ser pego de surpresa, no começo de cada capítulo, ele fala, olha, em cada capítulo alguns personagens vão aparecer com um asterisco, são os personagens que vão morrer até o final do capítulo. Caramba! Olha, é muito, muito maluco. Mas o que eu gosto é que realmente ele tem uma carga de biologia, de novo, minha paixão, né? Que é muito grande. Galápagos. E é baseado em fenômenos de genética. Então, para mim, assim, é um dos ídolos. Misturou a fome com a vontade de comer, né? Pois é. Marta, projetos aí futuros sem ser o Aves do Brasil. Você está trabalhando já no segundo manual do Aves do Brasil. Sim. Acabou de lançar o Amores Perigosos, mas tem mais alguma coisa vindo por aí que a gente pode esperar? Tem sim. O que tem aí de coisa além do segundo livro do Aves do Brasil, que é sobre a Mata Atlântica, eu terminei agora um projeto com uma parceira assim, fantástica, que é a Rosana Rios. É um projeto de tradução de contos do século XIX, não vou falar mais nada. Aliás, você faz tradução de várias, sim. né? E esse agora está em processo de preparação. Sim. Guy de Maupassant. Pouca coisa. Charles Dickens. Não traduz nada. Assim, tem um outro Aliás, livro também. Júlio Verne, maravilhoso, né? Pois é, nossa, essa tradução do Júlio Verne foi justamente para o Vampiro Antes de Drácula, um conto de vampiro fantástico, Júlio muito Verne pouco conhecido. Viagem ao Centro da Terra é... nossa. Aliás, um dos meus livros favoritos é do Júlio Verne, que é o Miguel Strogoff. Como é que é? O Correio do Czar. Era uma história muito maluca que se passava na Rússia. Olha, eu li centenas de vezes esse livro. Sou apaixonada por esse livro. Tem um que eu acho, não sei se ele escreveu alguma coisa de literatura fantástica, mas eu gosto muito da escrita dele, Ítalo Calvino. Sim. Eu tenho um livro dele que é Se um Viajante numa Noite de Inverno, que é uma coisa maluca. Eu gostei muito de um que é O Barão das Árvores. Eu achei muito interessante. Não li esse, mas Se um Viajante numa Noite de Inverno, e teve eu tenho um outro que eu li, agora não vou lembrar o nome, porque esse do Viajante tá na minha cabeça, eu reli ele há pouco tempo. É uma história maluquíssima. Né? O Calvino é muito interessante, faz muito tempo que eu li. Não dá pra gente ler tudo que a gente quer, né? Dá, né? Não dá. Se eu fosse parar para ler tudo que eu quero, eu tô com um Apanhador de Sonhos, do Stephen King. Agora eu não lembro o autor, mas é grosso, assim, uma coisa... Chega uma hora que a vida da gente é curta demais para ler livro de 800 páginas. Pois é, mas a história deve ser maravilhosa. E, gente, estamos quase estourando o tempo. Já começa, o povo já começa a fazer sinal. Olha lá. Eles dão risada, eles têm um prazer sádico em começar a mostrar lá. Falta 4, falta 3. Que às vezes eu tô acostumada, eu só vejo, assim, sabe, de lado, eles fazendo a movimentação. Marta, algum agradecimento especial, algum recado especial que você queira passar para os seus leitores, para os seus fãs? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Tá mais que convidada outras vezes quando for lançar. Eu não mostrei. E eu quero agradecer todo mundo que lê literatura fantástica nacional e ajuda os escritores de literatura fantástica brasileiros a continuarem na ativa. Porque não é fácil, né? Ser escritor no Brasil não é fácil. Não é fácil. A literatura fantástica está em alta, mas, para variar, nós somos afogados pela produção internacional, que nem sempre é melhor que a produção nacional. Sim, mas às vezes os autores têm... O fato de ser internacional seduz o brasileiro. Você já vem com cacife, etc, etc. Mas o pedido que eu faço deem uma chance para os autores nacionais. Quando forem nas livrarias, dê uma olhada nas orelhas dos livros, Tem coisa muito boa. nos resuminhos.
E achando interessante, dá uma chance, porque tem coisa muito boa. Tem coisa muito boa escrita aqui, a literatura contemporânea brasileira e de literatura fantástica também, em geral. Acho que em geral, não só a literatura fantástica, no geral. Estão surgindo alguns autores aí, ou tem alguns autores que já estão aí há algum tempo, mas que não são conhecidos do grande público, né, da grande massa. Mas eu acho que aos pouquinhos eles estão conquistando espaço, sim. Sim, e olha, correndo o risco de ser indelicada, vou citar alguns nomes, né? À vontade. André Bianco, Julia Moon, Helena Gomes, Rosana Rios. Alguns estão no Manifesto Kizzy Silvestre, Isatis, né? Luiz Eduardo Mata não é literatura fantástica, mas é ótimo. Sérgio Pereira Couto. Beijo, Sérgio, querido. Que eu sei que é um freguês aqui. O Sérgio é um querido. Enfim, eu devo estar esquecendo alguns nomes aí, mas vale a pena dar uma olhada nas estantes das livrarias e dar uma olhadinha nos autores nacionais. Dá uma pesquisada aí, Talk Show já entrevistou alguns e alguns outros virão aí, né? Gente, é isso, já estão falando lá dentro que vão cortar a gente, então sinto muito, 30 minutos é o que a gente tem aqui por enquanto. Semana que vem, Talk Show com música, uma banda blues muito legal, vocês vão curtir pra caramba. Beijo, até semana que vem.